Olá, quinto ano, bom dia. Vamos começar mais uma aula de história. Hoje a gente vai iniciar na página 250. Pega aí o livro de história e abre aí na página 250. Coloca aí a data de hoje, livro de história. Lembrando que esses conteúdos que a gente vem estudando vai aí cair na prova da quarta unidade. Vamos lá? Página 250. Chegamos aí ao mês de dezembro, 9/12. Vamos lá? Vamos, meninas. Aqui na sala, todo mundo aí pega o livro. Página 250. E o nosso conteúdo é a República Nova, que vai de 1930 a 1985. Que a Fabiana vai solicitar aqui ao aluno Gustavo, que ele inicie a leitura. Você em casa também faz a leitura, tá certo? E logo depois a gente responde as questões solicitadas do livro. Vamos lá? Gustavo. A República Nova. Muitos dizem que esse foi o mais importante período da República Brasileira. Nesses 55 anos, o Brasil passou de um país agrário, dependente de um único produto, o café, a uma nação industrial, produzindo os mais variados artigos, carros, eletrodomésticos, químicos e etc. Para aí. Então, a gente viu aí que o Brasil, de 1930 a 1985, houve um avanço, né? Porque ele passou de ser aquele país agrário, que ele dependia única e exclusivamente dessa plantação do café, e passou a ser um país de indústria. Ou seja, ele começou a produzir. E aí ele diz que ele produziu carros, eletrodomésticos e químicos. E aí ele botou... Ele conseguiu. Ele conseguiu avançar. Continua. Sem depender única e exclusivamente daquele produto que era o café. Lembra quando a gente estudou história que a gente via que era cana-de-açúcar e café, né? Era agrário, ou seja, dependia da plantação. Vamos lá, Gustavo. Foi uma época de grandes golpes desta a democracia, regime político em que o povo escolhe seus representantes. Para aí um pouquinho. Então vamos entender, não é isso? A democracia é um regime político onde o povo escolhe seus representantes, certo? E aí, essa democracia a gente vive hoje, sim ou não? Vivemos. Hoje nós vivemos numa democracia onde nós, né, a partir de 16 anos, nós temos o direito de votação. 16 anos é obrigatório, que a Fabiana não. Mas se eu quiser tirar meu título aos 16 anos, eu posso fazer a minha primeira votação. Aos 18 anos, o voto é obrigatório. Entenderam? Aos 16 anos, não é, Gleidson? Aos 16 anos, se eu quero tirar meu título de eleitor, eu vou tirar e vou ter o direito de votar. Não é obrigatório. Aos 18 anos é obrigatório. Correto? Vamos lá? De 18 para cima. Mas eu não lembro qual é a idade. Parece que a partir de 70 anos já não é mais obrigatório. É uma coisa assim. Vai lá, Gustavo. Foi destruída em dois importantes momentos em 1937 com o Estado Novo de Getúlio Vargas. Lembra quando eu falei do governo de Vargas? Que foi muito importante. Continue. No governo Vargas, os pobres foram favorecidos, o que levou à insatisfação da elite industrial e comercial do país, principalmente com a instalação da CLT. O que é CLT? Consolidação de Leis do Trabalho. Vá. E em 1964, com um golpe militar. Apesar disso, o povo brasileiro soube lutar e exigir os seus direitos, derrubando ambas as ditaduras. A era de Vargas. Deixa eu parar aí um pouquinho. A ditadura, minha gente, as pessoas mais antigas falam muito dessa questão da ditadura, né? Porque foram momentos muito difíceis, um período muito difícil que as pessoas viveram. Na ditadura, minha gente, as pessoas elas não têm o direito de opinar. Na ditadura, as pessoas não têm o direito de reivindicar. Né? É uma ditadura, né? É uma ditadura. E aí aconteceram muitas coisas, né?
As pessoas não têm direito de lutar, não têm direito de fazer greve, né? Tudo é imposto com o que eles querem e dizem. E aí as pessoas só fazem acatar. E quem viveu a ditadura nesses anos falaram, e tem algumas pessoas que ainda estão vivas, né? Idosas, elas falaram que foram os piores dias, os piores momentos, né? Muitas pessoas são injustiçadas. Hoje a gente tem uma mídia que mostra tudo, fala tudo. A gente sabe que tem muita mentira, mas a gente sabe também que favorece muita gente. Mas assim, acontecia o que nessa ditadura? Eles ditavam ordem e você tinha que apenas cumprir. E se não cumprir, eles matavam. Apanhava. Não tinha direito, digamos, tem um aumento de passagem, não é, Gleison e Matheus? Tem um aumento de passagem, um exemplo. Aí o povo vai na rua reivindicar porque não quer aquele aumento. Na ditadura você não pode, você tem que apenas baixar a cabeça e ponto. E ponto. Você não pode ir de frente com uma ordem. E se fizer alguma coisa, apanha. Apanha, às vezes morriam. Né? Porque eu pensava que a ditadura era uma coisa que... Justamente isso. Mas só que, tipo, eles matavam. Também. Matavam... Também. Porque antigamente era muito, muito, muito violento. Não que hoje não seja. Mas antigamente também era. Então, assim, tinha a questão de esquartejar, botar em cadeiras de... Porque antigamente, né? Hoje em dia é o que eu digo. Hoje em dia a gente tem um meio de comunicação muito aberto. Antigamente nem o jornal podia. O jornal só colocava aquilo que o governo quisesse. Entendeu? Hoje em dia não. Hoje em dia a gente tem um meio de comunicação amplo. Em que a mídia, ela critica. A novela, ela retrata. Né? A novela muitas vezes retrata o que vem acontecendo. De uma outra forma, mas ela retrata. Você pensa que antigamente tinha isso? Não. Entendeu? Não podia ter. Claro, tia Fabiana, ainda tem. É uma democracia que ainda precisa melhorar muito. Mas muita coisa evoluiu. Vamos lá? A Era Vargas, de 1930 a 1945. Muitos o consideram o brasileiro mais importante do século XX. Getúlio Dornelles Vargas, o presidente brasileiro que mais tempo passou no poder, transformou o Brasil de país agrário em um país urbano, de economia rural em economia industrial. Entre 1930, o ano da Revolução, e 1937, aconteceu a estabilização da República Nova. Os estados foram acalmados e interventores federais governaram quase todos. O maior problema deu-se em São Paulo, principal derrotado na Revolução. Em 1932, estourou uma verdadeira guerra civil, a Revolução Constitucionalista. Vargas assumiu o poder em nome das Forças Armadas e do povo e passou a governar por decreto-lei, assumindo, por isso, não apenas o poder executivo, mas também o legislativo. Vamos lá. Em 1933, foi criada uma nova Constituição, aprovada em 16 de julho de 1934, que determinou o fim do voto do cabresto, que era aquele voto, lembra quando a gente leu na outra parte, que as pessoas elas eram obrigadas e, se não fosse, sabiam o que acontecia, né? Voto direto, foi? Era tipo a ditadura, né? Ou é a ditadura? Ali a gente não era uma ditadura, mas era uma democracia disfarçada. Porque assim, então, o cabresto, tinha que fazer isso. Tinha que fazer aquilo que eles quisessem. Porque, na verdade, eles eram donos. Eles tinham mais poder, mais dinheiro. E aí ele comprava o pobre. O pobre não tinha outra opção. Seguia a regra dele. Então, estou dizendo assim, eles mandavam. Tinham que baixar a cabeça e fazer. Tinha que baixar. Se não fizessem, apanhavam ou matavam. Porque eles tinham pistoleiro. O pistoleiro, ele é uma pessoa que ele serve para matar as pessoas. Ele trabalha para matar as pessoas. É a profissão dele. Vamos lá? Voto direto, secreto, exigência antiga para diminuir as fraudes nas eleições, intensivo às mulheres e extensivo às mulheres. Ou seja, naquela época, não é, Sofia? As mulheres, elas não tinham direito a voto. Não tinham. Elas não tinham direito a voto, gente.
Mas é uma verdade. Eu vejo que na televisão, eu assisto às vezes, não assisto todas as vezes, existe uma médica. A Pilar é a primeira médica mulher no Brasil. Por quê? Porque mulheres não podiam ter vínculo trabalhista que não fosse casar e criar filhos. Então, ser dona de casa. E para você ver que os maridos, eles eram arranjados. Os pais é que arranjavam os maridos para as filhas. A mulher não tinha direito algum, minha gente. Muita coisa mudou. Muita coisa precisa mudar. Mas precisa. Tanto é que existe uma lei para poder proteger as mulheres. Porque a gente vive numa sociedade tão machista, não é, Brenda? Que o homem, ele acha, né? O homem não, gente. Alguns homens, não é? Não vamos radicalizar. Alguns homens acham que eles têm o poder sobre a mulher. Que quando a mulher quer terminar esse relacionamento, eles têm o direito de tirar a vida daquela mulher. Ou bater. Ou quando ela desobedece, ou quando ela não aceita determinada coisa, ele quer bater. Isso é um país machista. Isso é uma cultura que vem há muitos anos atrás. E que as mulheres estão tentando tirar. Aí existe uma lei, né? Essa lei Maria da Penha é uma lei verdadeira, é uma pessoa que está viva. Essa mulher parece que perdeu os movimentos das pernas, se não me engano, para poder existir uma lei que proteja essas mulheres. Né? Mas existe ainda, gente, aquelas que acham, né, que a mulher ela só está bem na sociedade se ela estiver casada, mesmo sofrendo. Ainda existem. A lei Maria da Penha, ela não é, assim, ela é uma lei boa, porque mesmo você pagando fiança, você não sai. Não sai mais, agora. Mas a gente sabe que tem falhas. Porque, tem muitas falhas, porque não tem delegado que... A justiça. Tem alguns, vou dizer assim, justiceiros. A justiça. Tem alguns que trocam tudo por dinheiro. Mas nós vivemos num país democrático, mas corrupto, né? Sim, então é isso que eu tô dizendo. Então eles aceitam dinheiro pra qualquer coisa. Antigamente já aceitavam, né? A gente pode pegar tipo, eu sou muito rico e eu fui preso e tem aquele dinheiro já e minha família sabe onde tá. A família dá mais do que o dinheiro e solta. Muita coisa precisa melhorar. Vamos lá? Os direitos dos trabalhadores, jornada diária de trabalho de 8 horas, descanso semanal remunerado, férias, licença maternidade, multa por demissão sem justa causa, proibição ao trabalho de menores de 14 anos e aposentadoria. Não tinha. Hoje tem. Hoje a gente tem direito às férias, a 13º, a carteira assinada que dá o direito a gente. Entendeu, minha gente? Muita coisa melhorou. Algumas coisas foram modificadas. Melhorou. Mas ainda não mudou nada. E precisa melhorar muito, né? Digamos, a licença maternidade. Hoje a mulher tem direito de trabalhar e quando ela estiver grávida, que ela tivesse meu bebê, ela tem direito de passar 4 meses se ela for numa empresa particular e 6 meses se ela estiver numa empresa pública. Ou seja, a minha madrinha. A minha madrinha, ela estava grávida. Então ela pegou um ano. Pode. Existe, né? Muita coisa precisa melhorar. Mas muita coisa melhorou. A menores de 14 anos é proibido, dá como trabalho, né, infantil. Proibição de diferenciação salarial em relação a sexo, idade e ao estado civil e à nacionalidade. Assistência a trabalho no pós-parto. A trabalhadora ao pós-parto. É aquele que eu digo, né? Teve o bebê, tem direito de estar em casa e ficar recebendo. Proibição de diferenciação de salário. Mas a gente sabe que ainda existe uma grande diferença. Mulheres, às vezes, ganham menos do que homens. Muita coisa precisa melhorar. No final da década de 1930, porém, a situação se tornava estável, mais uma vez. Getúlio Vargas queria cada vez mais poder. E, por outro lado, vários movimentos sociais agiam contra o governo federal. Comunistas tentam dar um golpe de Estado em 1935. Oportunidade que Getúlio esperava para ganhar mais e mais poder.
Vargas ainda hoje é considerado um herói pelos pobres, mas ainda em 1935 surgiu A Hora do Brasil, mais conhecida como A Voz do Brasil, um programa de rádio criado para dar popularidade a Vargas. Tradicionalmente vai ao ar às 7 e às 8 horas da noite e traz informações oficiais sobre os poderes executivo, judiciário e legislativo. A ditadura, finalmente estabelecida em 1937, foi chamada de Estado Novo. Foi escrita uma nova Constituição, a terceira da República, que, continua, Gustavo, colocava nas mãos, lá no finalzinho, A ditadura foi finalmente estabelecida em 1937, foi chamada de Estado Novo. Foi escrita uma nova Constituição, a terceira da República, que colocava nas mãos do presidente todos os poderes do executivo e legislativo, determinava que os estados podiam sofrer intervenções, colocava as liberdades individuais em perigos, o simples direito à reunião estava limitado, consolidação das leis trabalhistas, CLT, em 1943, que estabeleceu as garantias e os direitos ao trabalhador. é bom, né? Pra gente é ótimo, né? A era do populismo, 1945 a 1964. Novo regime, nova Constituição. A terceira em menos de 20 anos, Eurico Gaspar Dutra, presidente que sucedeu Getúlio Vargas, após este renunciar em 1945, promulgou a nova Constituição, substituindo a criada em 1937. A Constituição de 1946 é reconhecida como uma das melhores já feitas no Brasil e garantia liberdade de pensamento, opinião e associação. Ou seja, aí as pessoas podiam dar opinião. Segundo, Direitos à greve, à associação sindical, à propriedade privada. lembra quando eu falei que não tinha? Hoje a gente ainda pode fazer greve. Vá. Mais autonomia para estados e municípios, ao contrário do que ocorria no Estado Novo. O sistema República Federativa Presidencialista para o Brasil, eleições diretas para todos os níveis, presidente, vice-presidente, governadores, deputados e senadores, direito ao voto para todos os maiores de 18 anos, com exceção dos analfabetos, absolutos. Em 1951, Getúlio Vargas voltou ao poder eleito pelo povo, com dinheiro de empréstimos estrangeiros. Getúlio investiu nas indústrias de base, siderurgia, petróleo, transportes, estradas, principalmente e energia. Nesse governo foi criada a Petrobras. Após a campanha O Petróleo é Nosso, o final do governo Vargas foi marcado por tumultos que levaram, tá vendo? Ao suicídio. Em 1954 e ainda existem divergências sobre o assunto. Alguns dizem que ele não se suicidou. Alguns dizem que ele foi morto. Com o suicídio de Vargas, assume o poder o então vice-presidente José Carlos Filho, que termina o mandato até as eleições previstas em 1955. Durante seu governo, o Brasil passava por um período de recessão e, para evitar que isso se agravasse, organizou uma comissão para tentar reverter a situação. Nas eleições de 1955, foi eleito, então, o mineiro Juscelino Kubitschek, o JK, talvez o presidente mais popular que o Brasil já teve. Era conhecido como presidente Bossa Nova. Vamos lá? Seu governo buscou o desenvolvimento econômico, pois JK prometeu à nação crescer 50 anos em 5. Para isso, ele criou programas de desenvolvimento energético e industrial. As metalúrgicas cresceram 125%, a indústria do aço 100%, as indústrias elétricas e comunicação 380%. Favoreceu a instalação de empresas estrangeiras como a Volkswagen,
Criou em 1959 a Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste e a Sudene. O maior símbolo desse espírito otimista e empreendedor foi a construção da nova capital nacional, Brasília, projetada por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Nas eleições de 1960, foi eleito presidente o quê? Jânio Quadros, que ganhou as eleições empunhando bandeiras, imoralidades e estabilidade. Seu símbolo era a vassoura para limpar a nação. Depois de um ano bastante tumultuado, Jânio renunciou em 1961, deixando o país em crise. Normalmente, quando o presidente renuncia ou morre, o vice-presidente assume o cargo. O vice Jânio era João Goulart, chamado Jango. Ambos eram tidos como comunistas. Os políticos de direita tentaram fazer que eles não assumissem. E o país entrou em caos, no clima de guerra civil. Jango assume a presidência do Brasil, mas é deposto e exilado no Uruguai, sem qualquer apoio interno. A situação era de instabilidade e vários elementos juntaram-se para derrubar Jango. As classes burguesas, os militares, os latifundários, grandes donos de terra, o governo norte-americano. Assim terminou mais um período da política brasileira. Agora a gente vai ver a ditadura militar. Vamos lá? 1964. Maria Clara, página 254. Bora lá? 254. A ditadura militar, 1964 a 1985. Vamos lá? Em 1964, acreditando que os comunistas dariam um golpe para dominar o Brasil, os milhares de brasileiros derrubaram o presidente É Jango, né? Jango. Jango. E tomaram o poder. Começava A ditadura militar. Bora, Gabi, lê pra mim? Vai, lê pra mim. Pode ler. Destruir o comunismo e a corrupção. E depois entregar o poder de volta aos civis, para os chamados linhas duras, os radicais. Os governos militares deveriam continuar. Hoje sabemos que os linhas duras venceram essa disputa. Por isso, a democracia demorou tanto a voltar ao país. O general Humberto Castelo Branco foi o primeiro militar a governar o Brasil durante a ditadura. No governo de Castelo Branco, a maior preocupação era calar qualquer oposição. Os soldados armados prenderam milhares de pessoas, políticos, intelectuais, artistas, jornalistas e dirigentes sindicais que discursavam contra o governo. Entenderam? Não podiam fazer nada que viesse ser contra o governo. Houve um período de muita censura. As pessoas não podiam expressar suas ideias. E os jornais, revistas e demais meios de comunicação deviam ter a aprovação prévia das informações que iriam vincular. Ou seja, os jornais não podiam colocar qualquer coisa, publicar. Antes de publicar, eles tinham que informar. O novo governo passou a administrar por decreto atos inconstitucionais. Eles permitiam que o presidente legislasse sem a orientação nem a aprovação de ninguém. O A1 determinava que o presidente seria eleito através de eleições indiretas e o Congresso Nacional, sem oposicionistas, votavam aí e escolhiam de acordo com o interesse dos militares. O A2 de 1965, extinguiu os partidos políticos PSD, PTB e o UDN. A partir de então, só existiriam dois partidos, a Arena e o MDB. 255. Com o fim do mandato de Castelo Branco, quer ler? Pode ler. Com o fim do mandato de Castelo Branco,
é eleito para presidente através de eleição indireta. O general Arthur da Costa e Silva passado um momento de perseguição e prisão dos esquerdista. Temos a parte direita e a parte esquerda. E a parte esquerda. São partidos diferentes. O governo Costa e Silva, e embora ainda utilizando de forte violência policial, arrefeceu isso, o que propiciou o fortalecimento dos oposicionistas ao governo militar. Nas ruas, as passeatas e os movimentos contra o governo conseguiam reunir milhares de pessoas. Porém, diante da ameaça, os militares retomaram a campanha de caça aos esquerdistas. Pessoas foram presas, torturadas e mortas por questionarem a forma de governo do presidente. Entenderam aí o que era a ditadura? Em 1968, o general presidente instituído ao AI-5, no qual teria plenos poderes para fechar o Congresso Nacional, caçar o mandato dos políticos e demitir juízes sem pedir autorização para isso. O presidente teria plenos poderes para governar da maneira que achasse conveniente. Em agosto de 1969, morre o presidente Costa e Silva e assume o poder uma junta militar e, em seguida, o general Emílio Guaratazzo Mendize. No governo de Mendize, houve um crescimento econômico e a inflação diminuiu. Ocorreu uma ampliação das estatais existentes. Criaram-se outras novas, como a Petrobras, a Eletrobras, a Telebrás e os Correios. Esse período de crescimento ficou conhecido como milagre econômico. A economia ia bem, porém, a maioria da população sofria com epidemias, falta de investimento em saúde, habitação e educação, além do aumento da pobreza, pois a distribuição de renda era muito desigual. Os ricos ficavam cada vez mais ricos, explorando a classe operária. Página 256. Continua, Gustavo. Com o fim do mandato... 260. Isso. A vitória de Lula. Peraí. De Medici, assume o general Ernesto Geisel. Em meio à crise econômica, o Brasil havia crescido economicamente e enfrentava a falta da inflação. Houve muita produção de bens e serviços e o consumo havia diminuído com o aumento da inflação. Para a economia não regredir, o governo passa a contratar empréstimos estrangeiros. Com a queda do crescimento, ficou cada vez mais difícil pagá-los. Ao término do seu governo, Geisel passou o poder para o general João Batista Figueiredo. Figueiredo recebeu o país envolto em dívida externa, inflação alta e forte pressão popular. Figueiredo decreta a lei de anistia, 28 de 8 de 1979, concedendo o direito de retorno ao Brasil para os políticos que tinham sido expulsos do país. Ainda em seu governo, teve o início a campanha das diretas já. Em 1984, o projeto que garantia a volta das eleições diretas foi rejeitado no Congresso Nacional. Brasília, nas ruas de Brasília, diante do Congresso Nacional, o povo se manifesta e exige o restabelecimento das eleições diretas para o presidente da República. Ligue ao de acordo com o significado. O que quer dizer democracia? Sistema político que os cidadãos elegem meio de eleições. Isso. Aqui é
democracia? E aqui é a resposta sobre democracia. O que é ditadura? Gente, agora eu ri. Ditadura. Vai, Clara. Vamos escutar. Governo autoritário. Hoje a minha vida do decano não é exercício de uma pessoa ou um grupo de pessoas que hoje direitos individuais são restritos. Isso é a ditadura, viu, gente? Ditadura. Complete o quadro com os dois primeiros importantes momentos que suspenderam a democracia no Brasil. Em 1937, a ditadura, vamos botar aí, em 1937, botem aí, a ditadura foi estabelecida por Getúlio Vargas. Dois pontos. O chamado Estado Novo. Pronto? Em 1964, os militares brasileiros, gente, vamos fazer atividade. Os militares brasileiros derrubavam o presidente Jambo e tomaram, né, o poder. Começava a ditadura militar. Dois pontos. Começava a ditadura militar. Ponto. Ok? 3. Preencha os quadradinhos com as letras que estão faltando e descubra o nome do movimento ocorrido em São Paulo de 1932. Gente, esse conteúdo vai cair na prova, viu? Oi. Sabe como era o nome aí, gente? Era Revolução. Aí embaixo, Revolução Constitucionalista. Constitucionalista. Completem aí. Ok? A Revolução Constitucionalista. Na página 258, gente, eu vou deixar para casa. Eu não sei minha senha. Gente, lembra quando eu falei a vocês que existe até filme que fala sobre essa era Vargas? Filme, né? Minissérie,
foi feito sobre esse governo de Getúlio Vargas. No quinto quesito da página 258, ele diz assim, ó. Getúlio Vargas foi apelidado de mãe dos ricos e pai dos pobres. Pesquise o porquê desse apelido e escreva suas palavras que você descobriu. No sexto quesito, você concorda com a imagem abaixo, representada no período da ditadura militar no Brasil? Justifique a resposta. Olha o que é que tem aqui, ó, gente. Na página 258, lá no finalzinho. Tem uma pessoa que está sendo calada. Estão vendo? Sim. Com tudo que a gente leu sobre a ditadura, minha gente, sobre a democracia, vocês acham que aqui, essa imagem aqui, o que é que ela representa? E aí vocês vão precisar... O que ela representa aí, gente, no período da ditadura? Lembra quando eu falei no início que naquela época as pessoas elas não podiam reivindicar os seus direitos? E se vocês voltar lá no texto, vocês vão ver que muitas dessas pessoas, elas eram, quando elas iam contra o governo da ditadura, essas pessoas elas eram presas e até mesmo mortas. Lembra quando eu falei que os jornais, tudo que ele ia publicar, ele primeiro tinha que passar pelo governo, porque nem tudo ele podia publicar. Ou seja, na ditadura, gente, as pessoas não tinham direito a nada. A reivindicar, a fazer greve, como é que eu posso dizer a vocês? A falar, a questionar, nada disso poderia ser feito. Então, a página 258 vai ficar para casa, tá certo? Casa. Ok? Livro de história. Na próxima aula, a gente dá continuidade a esse conteúdo, tá certo? Lembrando que esse conteúdo é o conteúdo que vai cair na prova da 4ª unidade, tá bom? Beijo para todo mundo e até a próxima aula.